Na aula de hoje definiremos pontos e planos na esfera celeste utilizados na determinação da posição dos astros no céu. Aqui na figura 2.1 nós temos uma representação da esfera celeste. Ela é uma esfera imaginária, né, diferente do que pensavam os filósofos pré-socráticos, né, que eles acreditavam realmente na materialidade da esfera celeste. Na nossa representação e daqui em diante no curso, a esfera celeste ela é adotada como uma esfera imaginária, que é centrada no centro da Terra, e ela gira em torno de um eixo que é o prolongamento do eixo de rotação da Terra. Aqui nós temos algumas partes indicadas, né, no nosso esquema. Nós temos o Polo Sul celeste, alinhado com o eixo de rotação, né? Lembrando que esse aqui é o nosso eixo de rotação da esfera celeste. Polo norte geográfico, que está alinhado com o polo norte celeste, né? Que seria o polo norte da esfera celeste. Aqui abaixo, o polo sul, né? PS, que está alinhado com o polo sul celeste. PS aqui é o polo sul geográfico. Temos aqui também o equador terrestre, que está alinhado com o equador celeste. Então, a esfera celeste é uma esfera imaginária, centrada na Terra, que possui um eixo de rotação que está alinhado com o eixo de rotação da Terra, ou seja, o eixo de rotação da esfera celeste é o prolongamento do eixo de rotação da Terra, e o polo sul celeste, o polo norte celeste e o equador celeste estão alinhados com o polo sul terrestre, com o polo norte terrestre e com o equador terrestre. Os astros eles se movem no céu nascendo a leste e se pondo a oeste. Esse é um movimento aparente, como nós bem sabemos, né, devido à rotação da Terra em torno do seu próprio eixo. O movimento diurno dos astros ele é um reflexo do movimento de rotação da Terra, que se faz de oeste para leste. O eixo de rotação da esfera celeste, como nós já dissemos, é o prolongamento do eixo de rotação da Terra, e os polos celestes são as projeções no céu, ou as projeções na esfera celeste, dos polos terrestres. Quando nós podemos nos referir a esses polos terrestres como polos terrestres ou polos geográficos. Eu posso chamar o polo norte geográfico ou polo norte terrestre, que ele tem o mesmo sentido, ou polo sul geográfico e polo sul terrestre, certo? Os dois termos têm o mesmo sentido e eles indicam um determinado ponto sobre o nosso planeta. Nós acabamos de mencionar que os astros nascem a leste e se põem a oeste. Isso quando nós estamos em latitudes baixas, ou seja, próximo do Equador, e latitudes médias. Em latitudes altas, nós podemos observar um determinado tipo de astro, né, que nós chamamos de astros circumpolares. O que são esses astros circumpolares? Eles são astros que nunca nascem e nem se põem, permanecendo sempre acima do horizonte. Obviamente, que esse tipo de astro ele só é observado em altas latitudes, ou seja, em posições geográficas próximas dos polos terrestres, né? Então, eles vão descrever trajetórias circulares centradas nesses polos, ou polo norte ou polo sul. O sentido de movimento, né, desses astros vai ser horário, se ele ocorrer em torno do polo celeste sul, ou anti-horário, se o movimento ocorrer em torno do polo celeste norte. O fato de uma estrela ser circumpolar ou não vai depender da latitude do lugar de observação, né? Como eu disse, em latitudes baixas, próximos do Equador, e em latitudes médias, você não vai conseguir observar esse tipo de astro. Ele só vai poder ser observado em regiões próximas dos polos terrestres. Aqui na figura 2.2 nós temos uma representação da trajetória desses astros. Nós temos ao centro da figura um observador voltado para sul, né? Nós temos aqui em azul a trajetória
aparente dos astros, né, indo de leste para oeste. Isso para posições geográficas próximas do Equador, latitudes baixas e médias. E um pouco mais acima nós temos essa trajetória na cor branca, aqui em cima. Essa trajetória é a trajetória de um astro circumpolar. Como o observador está voltado aqui para o polo sul celeste, a trajetória desse astro circumpolar ela ocorre no sentido horário. E toda a região acima da trajetória desse astro circumpolar, ela é denominada de calota das estrelas circumpolares. Então ela vai desde uma posição próxima ao horizonte até uma posição próxima ao zênite. Obviamente, de modo que o observador possa ver toda a sua trajetória acima do horizonte. Aqui nós temos a definição de alguns planos e pontos na esfera celeste. Alguns nós já mencionamos em slides anteriores e esses pontos e planos são utilizados na determinação da posição dos astros no céu. Então são eles o horizonte, que é o plano tangente à Terra e perpendicular à vertical do lugar em que se encontra o observador. Nós temos também o zênite, que é um ponto no qual a vertical do lugar intercepta a esfera celeste, ou seja, é um ponto acima, né, exatamente acima do observador sobre a esfera celeste. Nós temos o nadir, que é o ponto diametralmente oposto ao zênite, ou seja, é o ponto no lado oposto da esfera celeste, alinhado com o zênite e com a posição do observador. E o equador celeste, que nós já mencionamos também, que é o círculo máximo em que o prolongamento do equador da Terra intercepta a esfera celeste. Aqui nós temos mais dois pontos sobre a esfera celeste que nós já mencionamos: o polo celeste norte ou polo norte celeste, que é o ponto em que o prolongamento do eixo de rotação da Terra intercepta a esfera celeste no hemisfério norte, e o polo celeste sul, ou polo sul celeste, que é o ponto em que o prolongamento do eixo de rotação da Terra intercepta a esfera celeste no hemisfério sul. Aqui na figura 2.3 nós temos a representação gráfica dos pontos e planos mencionados até o momento. Aqui nós temos o polo sul geográfico, né? Nós mencionamos o polo sul celeste, que está alinhado com o polo sul geográfico, é a projeção do polo sul geográfico na esfera celeste. Aqui acima nós temos o polo norte celeste, ou polo celeste norte, que é a projeção na esfera celeste do polo norte geográfico. E o equador celeste, que é a projeção do equador terrestre, do equador geográfico na esfera celeste. E aqui nós temos um plano tangente à Terra, onde nós conseguimos identificar o zênite, né? Então o plano é tangente à Terra, e o zênite ele se encontra logo acima, né, uma projeção do ponto em que o observador se encontra na Terra, na esfera celeste. E obviamente o nadir seria o ponto diametralmente oposto. Então, se você for pegar o nadir aqui na nossa representação, você vai pegar um ponto. Isso aqui seria o plano horizonte, né? No ponto diametralmente oposto da Terra. Mas o nadir seria esse ponto aqui sobre a esfera celeste, né? Se nós podemos representar aqui o nadir por esse N minúsculo. Então esse seria o zênite, que está aqui nessa projeção destacada, né? E o nadir seria o ponto diametralmente oposto
sobre a esfera celeste, certo? Zênite e nadir. Então, o horizonte é o plano tangente à superfície da Terra no lugar onde se encontra o observador. Na figura, o observador ele está em um ponto do hemisfério sul. O horizonte limita a parte da esfera celeste que o observador pode enxergar, cujo ponto mais alto é o zênite, né? Só vimos aqui. A direção do polo celeste, linha verde, na figura, faz um ângulo com a direção do zênite que depende da latitude, ou seja, esse ângulo aqui ele vai depender da latitude. Nós vamos ver isso aqui um pouco mais adiante nas nossas aulas. Continuando a nossa definição acerca dos planos e pontos projetados na esfera celeste, nós temos o círculo vertical, que é qualquer semicírculo máximo da esfera celeste que contém a vertical do lugar, ou seja, eles vão começar no zênite e terminar no nadir. Quando nós falamos semicírculo máximo, é um semicírculo cujo o centro, certo, é o centro terrestre, é o centro da Terra. Okay? Então, qualquer semicírculo máximo da esfera celeste que contenha a vertical do lugar, ou seja, começam no zênite e terminam no nadir. Ponto geográfico norte ou ponto cardial norte é o ponto da esfera celeste em que o círculo vertical que passa pelo polo celeste norte intercepta o horizonte. Nós vamos ver a representação gráfica desses pontos e do círculo vertical no slide a seguir. Ponto geográfico sul é o ponto em que o círculo vertical que passa pelo polo celeste sul intercepta o horizonte. Continuando, nós temos os círculos de altura, que são círculos da esfera celeste paralelos ao horizonte. Eles podem ser chamados também de almucântaras ou paralelos de altura. Círculos horários ou meridianos, que são os semicírculos da esfera celeste que contêm dois polos celestes. O meridiano que passa também pelo zênite se chama meridiano local. E, por fim, os paralelos, que são círculos da esfera celeste paralelos ao equador celeste. São também chamados de círculos diurnos. Aqui na figura 2.4 nós temos a representação dos círculos fundamentais da esfera celeste. Nós temos aqui o meridiano local, né, que é um semicírculo contido, né, projetado na esfera celeste, que contém os dois polos celestes, ó, polo norte celeste, polo sul celeste, e passa também pelo zênite, certo? Então esse é o meridiano local. Nós temos os círculos verticais, né, que é um círculo projetado na esfera celeste que contém o zênite e o nadir, né? Ele é nesse ponto aqui perpendicular ao horizonte. E nós temos os círculos de altura, né? Que são círculos projetados na esfera celeste paralelos ao horizonte. Aqui abaixo nós temos também os paralelos e meridianos. Os paralelos em azul, eles vão estar paralelos ao equador celeste, e os meridianos eles vão estar de forma perpendicular em relação ao equador, projetados na esfera celeste. Lembrando que os meridianos são semicírculos da esfera celeste que contêm os dois polos celestes, o polo celeste sul e o polo celeste norte.